Bom, vamos lá. Então, sejam bem-vindos aí no nosso webinar. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de métodos mistos com o MaxQDA e eu vou passar um pouquinho aqui sobre algumas funções que vocês têm aí no Google Meeting, né? Então, vocês podem abrir o chat e falar. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, fazer uma pergunta, eu peço que vocês colocam para falar a pergunta para todos, para que as perguntas não sejam repetidas, né? Tem algumas questões de configuração de áudio, você pode ver os participantes, né? E pedir para deixar o microfone também silencioso no final, quando eu terminar a apresentação, a gente pode conversar um pouco sobre as dúvidas que cada um tenha, tá bom? Então, essa é a nossa... Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Aí eu já trabalho com a MaxQDA desde 2015. Tenho uma formação em ciência da computação, então conheço um pouquinho também da área de como trabalhar com arquivos dentro do MaxQDA, como funciona software, desenvolvimento de software. E fiz meu mestrado, meu doutorado com pesquisa qualitativa e um pouco de métodos mistos também na área de administração de empresas. Então, eu tenho esse conhecimento e trabalho também com a pesquisa tanto quali quanto quant. Já trabalhei também conheço um pouco de estatística também, mas não é o caso, né? Assim, a gente vai trabalhar mais essa visão de como os métodos mistos podem ser de forma estratégica adotada na sua pesquisa e como pode usar o software MaxQDA, que é uma ferramenta sensacional, porque ela tem essa tecnologia, né, ou essas funcionalidades de você integrar o método misto de forma que você analise tanto quant, ou melhor, tanto quali quanto quant, mas de uma forma mais tranquila, né? Assim, eu acho uma interface bem fácil de trabalhar, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre métodos mistos. Eu acho que isso é importante, porque assim, eu até trouxe o Prezo aí, porque você tem que ter uma estratégia, né, de implementação ali dentro. Você precisa saber o que você vai fazer, né? Em cima se você vai ter uma sequência que vai ter prioridade igual, como é que você vai coletar os dados, né? Você vai ter uma sequência que você vai dar uma prioridade para o qualitativo na análise, tendo métodos mistos, e depois você parte para o quantitativo, né? Se ali na análise, geralmente quando você está analisando quali e quant, qualitativo e quantitativo, você tem essa relação, né? Você vai ter que relacionar que tipo de ferramenta você vai usar ali dentro do software, né? Ou se você vai dar uma prioridade para o quantitativo e mais para um lado implícito mesmo, mais de interpretação de dados, depois fazer uma combinação. Mas é muito importante dentro de uma abordagem de métodos mistos que você tenha esses procedimentos bem claros de como você vai misturar, né? Como você vai integrar, na verdade, no final ali, as análises, porque eu tenho ali os dados, né? Eu tenho as coletas, depois eu tenho as análises e eu posso interagir essa análise assim, de forma dinâmica, ou se eu faço uma primeiro ou outra depois. Então, eu preciso saber ali que procedimento de validação você vai ter, né? Que estratégia que você vai fazer para coletar os dados de cada uma das perspectivas aí, né? De cada uma das estratégias que você vai escolher. Assim, sempre citando o Krasel, ele fala assim que você tem que saber qual é a sequência de implementação ali, né, da coleta de dados, que sequência que você vai fazer, que prioridade que você vai dar, né, para esses dados, tanto quantitativo como qualitativo, tanto na coleta quanto na análise, né, e também assim, qual que vai ser a fase ali do projeto de pesquisa que
que você vai integrar esses dados. Geralmente ali no final, as pessoas às vezes já vão pensando em como integrar isso aí desde o começo. E se você vai ter uma perspectiva mais teórica, né, para onde você vai, para raça, o estilo de vida, classe social, como é que você vai trabalhar isso aí ali dentro. Então eu tenho um colega nosso, Graham, que ele fez tipo uma espécie de um workflow onde ele fala, né, você tem os dados quali e aí você tem os dados quant, como se fossem duas colunas, aí você tem as análises, essas análises podem integrar, aí você tem os resultados e conclusões para depois você integrar, mas você pode ou, né, depois que você faz o quali, sair dos resultados, geralmente para o quant, os dados quant, aí fazer análise e lá embaixo fazer as inferências integrando. Vamos lá, então essa é a nossa agenda para hoje. Né? Vou começar falando um pouquinho sobre variável ali dentro do MaxQDA. A gente parte do princípio, né? Eu já vi que tem algumas pessoas aí que já são bastante experientes com o MaxQDA. Então vamos aqui dentro do MaxQDA. Então a gente está aqui, ó, essa parte de método misto. Tá? Mas aqui tem uma parte bastante importante dentro do MaxQDA, que seria essa parte de você entender as variáveis, né? Onde elas estão, como que se cria, qual é o contexto ali que ela foi criada. Então, aqui dentro eu tenho essa parte de variáveis, né? Ó, começando por variáveis mesmo. Algumas pessoas, né, já vão lá para mostrar como é que você faz a integração, mas eu acho primeiro entender aqui como que essas variáveis estão dentro dos documentos, né? Sempre tem lá essa questão das variáveis. Eu vou usar esse projetinho aqui, que é um projetinho já conhecido de todos aí. Então, eu tenho as variáveis tanto de sistema, né, como variáveis criadas pelo próprio usuário. Tá? Depois a gente vai até ver a variável dentro da perspectiva de você partir de um código e a criação dela. Se eu clicar aqui, né, eu vou ver como que está isso aqui. Se eu tirar, só pegar as entrevistas, por exemplo, ó, bem tranquilo. A gente vê que tem variável vazia, claro, porque tem que, por exemplo, está tudo integrado dentro desse projeto referencial e tudo mais. Então, por exemplo, teria algumas opções aqui, né? Olha só, eu consegui editar as variáveis aqui dentro, se eu sei a idade, por exemplo, dos participantes, né? Estou até editando aqui já para ficar. Tá vendo? Eu coloquei uma idade para cada um das entrevistas, em cima de algo que eu já conheço. Então, eu tenho essa parte de variáveis que eu conheço, consigo trabalhar. E claro, quando eu venho com essa ótica aqui de variável dentro de métodos mistos, a gente tem a primeira ferramenta aqui que trabalha exatamente isso, né? Eu posso trabalhar, ó, dei uma limpada aqui, tirei o que está aqui, né? Então eu posso trabalhar aqui dentro como ativar essas, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, poderia ativar por profissão, eu coloco aqui dentro, poderia pegar os estudantes, né? A gente sempre mostra que tem uma idade, e aí eu coloco o E, né, para fazer a intersecção, para estudantes mais jovens, ali acima de 74. Então, se eu olho na caixinha então, se eu venho aqui, eu vou olhar aqui dentro, vou pedir para ativar. Então, ele só ativou 2 entrevistas aqui dentro. Então, consegui ativar os documentos em cima de algumas condições dessas variáveis. Posso criar um conjunto, como todo mundo sabe, né? Poderia vir aqui. Se excluir um conjunto, ó, vou remover aquele ali, mas posso criar um novo com essa nova abordagem ali dentro, onde só vai estar essas 2 variáveis que atendem a essas condições, ou seja, profissão de estudante e ano de nascimento, maior de 74. Então, eu tenho aqui algumas opções para trabalhar essas variáveis. Eu tenho aqui vários, né, operadores que eu posso usar para conseguir
Eu acho uma ferramenta bem interessante para você trabalhar a questão dos conjuntos, entender como funciona ali dentro essa opção de variáveis. Se a gente olhar como um todo, assim, os métodos mistos, assim, essa aba de métodos mistos dentro do MaxQDA tem bastante opção, né? Vamos começar pelos primeiros aqui, esses três primeiros, para a gente entender essa análise, né? Como que eu faço, por exemplo, como que eu comparo código com grupo, né? Como que isso vai ser feito dentro do MaxQDA utilizando esses conceitos. Vamos tirar, por exemplo, aqui, vamos eliminar todos. Ó, posso vir aqui eu tenho as minhas variáveis, eu tenho o local de residência das entrevistas, muito parecido, né? Essas caixinhas aqui, as caixas de diálogo são muito parecidas. Então, eu posso pegar só os documentos ativados, eu vou aqui, vou ativar minhas entrevistas, documentos ativados, posso pegar os códigos ativados aqui, acho que eu deixei alguns aqui ativados. Fatores negativos, positivos, posso tirar. Deixei esses 4 dentro de categorias analítica, tempo dedicado, formação. Dentro da matriz de segmento interativa, né, o que eu posso fazer? Eu posso vir, por exemplo, jogar local de residência. Eu vou inserir todos os valores aqui também, isso é bem interessante. Aqui, residência tem uma mexinha, eu tiro. Então, eu coloquei todos os valores, deixei os documentos ativados e os códigos também, né? Aí, nessa linha eu posso vir aqui, ó, tá? Ok, olha o que me aparece, a caixinha de segmentos codificados. É bem interessante, são 5 localidades, eu posso aumentar a coluna para 5. Então eu tenho aqui o tempo dedicado, conciliação, né, da vida pessoal, como que concilia a informação obtida aqui que é falado para cada uma daquela variável de local de residência. Então aqui nós estamos comparando grupos, variáveis, né, em função dos códigos. Então eu tenho aqui na matriz interativa, segmentos são realmente os segmentos, ou seja, os comentários, desculpa, que os entrevistados falaram sobre, né, que você codificou, né, para quem gosta da palavra categorizar, né, categorizou dentro das suas entrevistas. Eu tenho toda essa parte aqui, ó, eu consigo navegar aqui dentro, né? Sempre consigo exportar aqui se eu quiser. Então eu tenho essa análise, é uma análise bem interessante de fazer. E eu posso mudar, né, também a ordem das colunas se eu quiser ali, ó, aqui. Eu quero que apareça, por exemplo, o primeiro Coimbra. Posso mudar essa ordem de colunas. Eu dou OK. Ela mudou, tá vendo? Coimbra veio primeiro, depois Maia, Nádia. Eu estou usando esse projetinho voluntariado com português já, né, cidades de Portugal. Suponha que depois a gente vai fazer no Brasil também, né? Comparar. Então eu acho uma ferramenta poderosa isso aqui, uma ferramenta que te dá esse comparativo, tá, entre as diversos valores que você tem dentro de uma variável ali em função dos códigos. Então é uma das ferramentas que a gente pode usar bastante para fazer essa análise. E aí, assim, numa perspectiva, é a mesma configuração, né? Mas aí trabalhando, por exemplo, a frequência, né? Seria a frequência, a gente vai ver que a tabela de referência, né? Ou seja, nós estamos dentro dessa perspectiva de análise ainda, né? Assim, que analisar comparando dados ali que pode ser tanto quant quanto quali, mas aqui, por exemplo, a frequência, ela pode ser feita também nessa mesma ótica. Então, eu poderia, por exemplo, posso pegar os mesmos valores aqui, pode ser isso aqui mesmo, né? A Nádia,
pegar o local de residência mesmo, tá? E vamos pegar aqueles códigos mesmo e vão dar OK. Ó. Quando eu dou OK, ele pegou aqueles códigos que estavam já ativados e pegou os locais aqui. Então aqui ó, eu tenho essa opção também de ver onde foi mais, né? Qual a frequência, ou seja, aí é numérico. Né? O número de documentos apareceu em cada documento, somatórias aqui embaixo. Posso ver, por exemplo, por percentuais, né? Quais os percentuais que foram mais notificados, sempre podendo olhar aqui e tal, é sempre bom. Tem um numérico, né? Que dentro dessa tabela de referência cruzada, eu tenho também uma opção, por exemplo, para voltar naquela de segmentos. Então, se eu estou olhando aqui, quero ir lá para aquela de segmentos, tem essa interação entre as duas, né? Aqui, ó, volto para de segmentos nessa caixinha. Então, fui para lá, ele pegou, ele pega aqui, ó. Pego aqui, peguei aqui, peguei as que eu estava atuando. Se eu quero ver as 5 colunas, está aqui dentro. Né? Então, ele me trouxe ali dentro me levou para a matriz de segmentos para mim ver o que foi. Eu tenho um número, então eu vejo 1, 2, então vai dar 3, né? Um documento, 3 segmentos, então lá naquela matriz eu vou ver os 3. Se eu quero ver quais são, né, esses 3 segmentos, eu consigo ir lá e olhar onde que está 3 segmentos, Coimbra, por formação obtida, eu quero saber quais são, eu consigo ver. Então essa é a tabela de referência cruzada, né, para você saber, assim, é importante você ver essa relação entre as duas possibilidades ali de análise, né, de dados, uma perspectiva ali de interação. Bom, eu acho que assim, essas três têm bastante assim, relação com grupos, com documentos e as variáveis, né? Mas aí, se a gente for pensar, por exemplo, eu estou numa estratégia, como a gente volta lá naquele início, né, minha estratégia é ver, por exemplo, analisar qualitativamente e ver isso dentro de uma forma de grupos quantitativos, né, de uma perspectiva de segmentos codificados. Então, eu poderia trabalhar isso também. Vou sair daqui, ó, esses 3, vou aqui para grupos qualitativos, eu coloquei até a agenda aqui, ó, para a gente ver. Ó, então, a gente viu essa questão de desenvolvimento de variáveis, né? Ativar documentos e tal. Então, vamos ver um pouquinho os temas qualitativos nos grupos, tanto para segmentos codificados como para resumos, né? Então, se eu venho aqui, ó, por exemplo, já tem um aqui que tá feito aqui dentro. Ele está com, eu já peguei um aqui. Mas, por exemplo, vamos pegar eu posso escolher um grupo, né? Vou tirar para vocês verem aqui, tirar fatores negativos. Pegar um grupo, eu escolho um grupo, pode ser o ano, né, de nascimento que eu escolhi aqui. Então, eu estou comparando aqui, por exemplo, as pessoas mais jovens, mas eu poderia pegar aqui também mais um pouquinho de 74 para cá, né, e escolher as opções dentro de um grupo. Percebe que esse grupo é a variável, né? Eu estou selecionando a variável de documento. Então, eu estou vendo temas qualitativos, são os códigos que eu coloquei ali dentro, formação, né? Coloquei também tempo dedicado, eu poderia colocar aqui dentro, tá vendo? Coloquei a conciliação da vida pessoal, então eu arrastei os códigos para cá, os temas que eu estou trabalhando, qualitativos, e vou entender como é que eles estão codificados, né, como que eles estão, quais os comentários que foram feitos para quem nasceu em 1989, quem nasceu. Como a gente tem só 5 entrevistas, é bem fácil de entender, porque aí você vê, é bem fácil de entender. Você vai ver. O que ele fez? Ele pegou as pessoas com essa idade,
né, com o ano de nascimento nesse ano, e o que foi, o que as pessoas falaram sobre o tempo dela de dedicação, sobre conciliar a vida pessoal e o trabalho voluntariado. Consigo vir mais para cá um pouquinho. Sobre a formação obtida, né, como que os mais jovens estão observando essa formação obtida aqui dentro. Então ele faz essa comparação, né? Ele faz essa visão qualitativa, né? Qualitativa em função de uma variável quantitativa, por exemplo, o ano de nascimento. Então essa também é uma opção que a gente tem de análise que eu acho bem interessante também, a gente vai entrando um pouco. Essa eu gosto muito, sempre mostro esse tipo de ferramenta, né, aqui dentro. Mas tem também para resumos, né? Eu poderia ver os resumos. Quando eu falo em resumos, eu tenho que voltar lá e entender como a gente voltou lá em variáveis para entender o que era variável, qual era o contexto da variável. A gente volta em resumos também, a gente tem a grade de resumos aqui, então análise. O que são os resumos, né? Dentro de uma categorização assim, analítica que eu tenho lá, eu tô entendendo que as entrevistas vão ter segmentos codificados para cada um. Mas eu posso fazer um resumo, como eu fiz aqui, ó, por exemplo. Vou fazendo os resumos. Quando aparece essa intersecção, ela fica verdinha quando eu coloco um resumo. Né? Então, na entrevista, estou vendo muitas coisas aqui, então, por exemplo, falando sobre a vida pessoal. Falando sobre a vida pessoal, os voluntários se sentem satisfeitos. Então, eu consigo comentar comentários sobre esses trechos. Tá vendo? Deu risada, está satisfeito. Então, eu consigo resumir. Aí, ó, o que aconteceu? Aquele pontinho lá ficou verdinho. Ele passou a ser verde. Então, eu tenho as entrevistas e tenho as codificações e eu tenho os resumos. Se eu clico aqui, é um resumo que foi feito antes. Ó. Vou vendo os resumos que são feitos. Tá vendo? Esse é o do resumo. Então, se eu estou dentro de análise com esse resumo, eu posso também analisar esses temas qualitativos em grupos quânticos por resumos. Tá? Por exemplo, aqui, ó, poderia ser aquela mesma que a gente estava lá trabalhando, de nascimento. Por esses, vamos arrastar aqui os conciliação, formação obtida, tempo dedicado, função desempenhada. Era esses, né? Apenas documentos ativados. Poderia ser por ano de nascimento, né? Por exemplo, mas pode ser por localidade. Vamos colocar por localidade, local de residência. Então poderia escolher, por exemplo, analisar Coimbra, que é uma das cidades maiores, Calhau, colocar mais, por exemplo, algumas cidades. Então vou analisar o que foi comentado. Então tá, por tempo dedicado. Esses são comentários, né? Então isso é diferente, são análises qualitativa por grupos quant, que é, na verdade, agora eu mudei a variável para local de residência, mas o que foi comentado, e não, né, aqui não teve nada, aqui já teve alguns outros comentários, informação obtida, para cada uma das localidades. Então, uma análise diferente em função dos comentários feitos. Então, é uma forma de você ver, né, os resultados são parecidos com a matriz interativa lá de segmentos codificados. Né? Então é isso, com isso a gente olha, vê aqueles três, final,
Mas vamos entender isso aí. Vamos voltar, por exemplo. Então, o que acontece? Eu estou fazendo isso, né? Estou misturando ali quant e quali. Então, quando eu estou nesses temas aí, o que acontece você vai trabalhar os dois lados. Deixa eu pegar aqui agora e falar um pouquinho sobre essa das variáveis aqui. Ó. Vamos voltar aqui. O quant esse aqui é mais tranquilo, né? Então vamos sair daqui, a gente vê esses dois. Tá? Vamos voltar aqui para a quantificação. A quantificação ela é mais tranquila, então a gente está aqui na nossa agenda. Quantificação. Agora, a gente viu esses temas primeiro aqui, agora a gente está em quantificação. Ela é uma forma mais tranquila. O que é a quantificação? É você transformar variáveis, você consegue converter a frequência que cada código tem, essa frequência que esses, né, quantas vezes foi codificado em variáveis. Então eu consigo transformar um código, por exemplo, em variável. Eu posso pegar, por exemplo, todos que estão aqui, ó, estão ativados. Se eu desativar tudo, ó, olha o que acontece com a quantificação. Ela fica apagada. Então, se eu venho, eu quero transformar esses aqui em variáveis, tempo, informação obtida, né, ou quero também fatores negativos, fatores positivos, poderia também em outra abinha. Quando eu faço codificação, eu falo, todos os códigos ativados serão transformados em variáveis. Então, eles não vão ser apagados da lista de códigos. Então, criou, filtrar aqui para ver só os documentos ativados, criou todos aqueles códigos, né? Alguns estão zerados porque não foram codificadas, né, nas entrevistas. Ela criou todos os códigos aqui como variável, de uma vez só. Isso é o quantificação lá, né? Quantificação que a gente tem aquela ferramenta. Então, se eu volto, por exemplo, lá no qualitativo, né? e, e agora vamos pegar aqui e vamos, não, poderia colocar, pode ser, informação antiga, então, quero pegar tudo. Se eu volto lá, pegar uma variável transformada aqui, uma variável aqui transformada, por exemplo, poderia pegar tempo dedicado, tempo dedicado. Aí eu quero comparar o que foi codificado uma vez, duas, três, vamos ver se vai. Tipo, tempo dedicado. Estou comparando, né? Vamos ver se vai dar bastante ali para ficar bem. Vai. Ele traz ali o tempo dedicado 2. Então ele se compara em cima daquelas variáveis que você acabou de criar. Então eu consigo, enquanto fazer essa quantificação, transformar um código em variável. Consigo ali, como eu tenho os valores, eu vou conseguir ver de forma também naquela coluna, de forma tranquila ali, como que funciona. Então esse é o quantificar, é uma ferramenta fácil ali, né? Se você vai transformar código em variável. Vamos para mais uma. Então, a gente seguindo aqui a nossa tabela de tipologia. A gente tem aqui a tabela de tipologia. Também que faz parte ali do rol de ferramentas. Essa tabela de tipologia. Está habilitado ali vários
Eu poderia tirar essas aqui assim, por exemplo. Poderia ter algumas variáveis que vão ficar na linha. Aqui já é um pouco mais difícil de entender, porque o que a gente está fazendo? A gente vai comparar variável com variável. Então, essa tabela de tipologia, a gente precisa dedicar um pouco mais de atenção, né? O que eu vou comparar aqui dentro? O que vai ser... O que eu estou fazendo em termos de métodos mistos? Como é que eu estou trabalhando essa ferramenta? Então, eu poderia pegar as habilitações aqui, ó, literárias, e pedir para... Pode manter aqui, continuar. Então, isso aqui é o que vai ser as variáveis da linha. E aqui, eu peguei esses dois aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, inserir todos os valores. Eu poderia colocar... Eu precisava ver aqui se ele vai conseguir trazer por... se ele vai conseguir trazer por... Se ele vai conseguir cruzar todos os valores, se vai vir valor coerente. Eu acho que aqui se eu fizesse por... Vamos ver se por idade... Também como tem poucas entrevistas, talvez não fica. Seria interessante pegar de um survey, né, de um questionário onde você tem ali muitas entrevistas e aí talvez os valores apareçam. Mas vamos tirar aqui, vamos pegar esse aqui mesmo. Deixa eu ver se eu ver aqui. Coloquei habilitações literárias por... Esse aqui, né? Deixa eu ver esse aqui. Ficou bem simplesinho, mas, por exemplo, ele colocou em termos de número por ano, quem respondeu, onde que tem mais, onde tem relação, né? Onde que está cada uma das respostas. Aqui deu 3, o N deu 3, e aqui deu 2 dividido pelo feminino. Tá, apareceu uma no 11º ano e outro no 9º ano. O masculino aqui na 2, 67% ali, né? No 12º ano. Vou mudar um pouquinho, vamos tentar pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar habilitações por... vamos ver. Talvez por ano de nascimento. Ou vamos tirar esse aqui, vamos colocar residência. Talvez por idade. Zero, não tem tiro. Tem os valores, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa. Ele vai trazer zero, porque já deu todos ali. Então, é uma comparação, né, entre as variáveis ali dentro. Tenho a forma de comparar e compreender como que essas variáveis se relacionam dentro dessa perspectiva aqui. Se eu pego aqui, olha lá, eu trouxe tudo. Então, eu consigo ver por idade e comparar com outra variável. Agora ele colocou nas colunas essa. Tá? Então, essa de tipologia é uma forma de você... Serve para quê? Para você comparar variável com variável. Comparar as variáveis com as próprias variáveis. Dentro dessa mesma linha, né, de análise aí agora a gente parte um pouquinho para análise de similaridade. E na análise de similaridade, eu já tenho algumas prontas aqui. Deletar, posso excluir, por exemplo. Ou criar uma nova. Tenho aqui, por exemplo, uma nova análise de similaridade. Análise de similaridade, ó, eu tenho também que escolher os códigos. Vou escolher aqui códigos dentro.
Coloquei alguns aqui, ó. Vou colocar os códigos ativados, né? Vou colocar os códigos ativados aqui, ó. Vem aqui, códigos ativados, por exemplo. Está ativado. Eu vou ali e colar códigos ativados. Essa é a primeira opção. Esse primeiro aqui, essa primeira opção de códigos é a existência do código. Você vai ter uma medida de similaridade entre os documentos, né, entre as entrevistas que você fez, por exemplo. Então, eu pego cada um dos códigos e vou entender se aqueles documentos são similares ou não. Eu posso fazer uma correspondência simples, né, aqui dentro, mas eu tenho a opção também de usar o que o Jacquard fez em termos disso, né, em termos desse como ele calculou essa similaridade. O Cookert e o Radker também fez o Zeta, e esse aí tem o referencial, né, tem o livro, depois eu vou passar no final a referência, aquela referência do livro deles lá, que eles trabalham com isso, né, o livro que eles usam para isso é um livro de análise de dados. No capítulo 13 eles falam sobre isso, e o Russell e o Hall também fizeram uma forma de você calcular essa similaridade, publicar em artigos, podem buscar também como que é feito. Se a gente pega a correspondência simples, por exemplo, nesse primeiro caso, e olha só, eu tem opções de definir valores, isso como zero, eu posso deixar só documentos ativados, vou calcular só dentro das entrevistas, eu consigo, então, ver que documento está similar a qual. Calculou, ó, fez o 2 aqui, eu poderia aqui, ó, posso renomear isso aqui, né? Deixa eu colocar simples, ó. Então eu tenho aqui como cada documento está próximo do outro. Me parece que está muito, isso aqui só observei como tem poucas codificações ali, mas o que você observa só desse aqui, que é mais próximo? Esse aqui você vê que a entrevista 5 não tem tanta similaridade com a entrevista 4, né? O 1 é claro que vai estar no meio, porque é ele com ele mesmo, mas as outras estão muito próximas, né? 4 com a 2 parecem muito bem parecidas mesmo, então, mas a que tem mais similaridade é a 2 com a 1 e a 3 com a 1. Então, a gente observa lá em cima, está mais coloridinho ali, né? Posso ver por coluna, linha, mas se observa isso aqui que é menos similar, é a entrevista 4 com a 2. Vou calcular um outro em cima desses códigos, claro, né? Se eu colocar mais códigos, isso vai mudando. Então, se eu colocar outros códigos ali dentro, esse cálculo dessa similaridade vai mudar, porque é aquilo o que está similar, né? A existência do código dentro daqueles documentos. Mas eu posso também colocar como medida de proximidade, usando essa distância quadrada ou usando distância de blocos. Se eu usar essa euclidiana quadrada aqui, ó, pedir para ele observar, né, em cima dos mesmos códigos, o que vai acontecer? Ó, vai mudar, né, vai mudar. Euclidiana. Deixa eu ver se está certo ou não. Então aqui, ó, agora não vai mais de 0 a 1, como vai na simples, né, que vai de 0 a 1, agora aqui é a distância mesmo entre cada uma das. Então, quanto menor a distância, a gente vê assim, ó, menor, aqui, ó, a gente percebe melhor, né? A gente percebe, por exemplo, aqui, ó, tem entrevista 2 com a 1, tá bem interessante, ó, tá bem próxima a distância entre as codificações, em função dessa análise de similaridade para documentos.
Então, eu também consigo compreender isso aqui. Então, você vê como que funciona essa questão da análise de similaridade dentro do MaxQDA para você analisar, né, as perspectivas dentro ali das entrevistas e tentar entender como que elas são mais próximas ou não uma da outra. Então, essa é a análise de similaridade. E tem várias opções ali também para a gente trabalhar ali dentro. Como a gente viu, né, tem diversas opções aqui de análise, não só da medida de similaridade, como poderia usar um outro cálculo, como na medida de frequência também eu transito entre a euclidiana e a de Coulomb. Euclidiana, né? Porque Euclidiana. Bom, vamos partir aqui. Então eu tenho essas opções no primeiro dentro e tenho a estatística também. A estatística mais quando geralmente a gente usa assim, você traz os dados de questionário, faz um exemplo, né, que você você faz a mesma coisa ali dentro. Você vai comparar variáveis com variáveis. Mas ali por grupos, por exemplo, qualitativos. Então, você vai fazer uma estatística. Geralmente, você usa ali o Likert. Acho que eu estou sem os exemplos aqui do Likert, mas essa estatística seria legal você usar com um Likert, que você teria se você tivesse aqui algumas variáveis do Likert, que no caso não tem, você poderia fazer uma estatística desse Likert, né? Respondeu de 1, 2, 3, 4, qual foi a escala que ele respondeu ali dentro, você colocaria ali como grupo, né? E fazer essa comparação com uma variável de documento. Então, você conseguiria fazer uma estatística por grupos qualitativos, trazendo o Likert, por exemplo, né, ali dentro de grupos com as variáveis de documentos. Então, uma forma de você trabalhar estatística mesmo, né? O exemplo não tem, mas uma forma de você trabalhar estatística dentro de uma abordagem qualitativa. Então, essa seria uma opção para a estatística para grupos ali qualitativos. Você vai comparar ali, você vai ter, geralmente vai vir valores médios, né? Dentro ali proporcional para grupos qualitativos. E nisso, quando você tem todas essas análises, aí chega a hora de que você tem várias análises. Tem análise, por exemplo, quali, a gente viu que a gente pode comparar quali com quant, né? Fazer temas quali por quant, ou vir e utilizar um desses aqui e também pegar as variáveis e trabalhar esses grupos dentro dessas variáveis, fazer uma análise de similaridade de documentos, né? Trabalhar a tipologia entre variáveis, mas você tem a questão agora de vincular os resultados. Antes tem esse gráfico de comparação de perfil, eu coloquei esse aqui porque tem uma questão de você usar variáveis lá dentro também, agora lá dentro do gráfico de perfil, né, o diagrama aqui de perfil. Você consegue, nesse diagrama de perfil, lá dentro de ferramentas visuais, selecionar documentos, por exemplo, as entrevistas lá, ó, olhar o gráfico, selecionar códigos. A gente selecionou alguns códigos aqui, assim, ó. E selecionar também variáveis. Então, poderia selecionar também variáveis, né? Tá vendo? Então, eu consigo, tá lá, vai me mostrar também a idade daquela entrevista de 0 a 34, a idade lá no finalzinho, ó, tá aqui a idade. Então, aqui é onde cada uma das entrevistas, ó, qual a idade de cada uma, dentro de um gráfico. Claro, esse gráfico eu posso exportar, bater uma foto, mandar para
para a nova funcionalidade, né, que é question, temas e teorias. Então, eu consigo ver cada uma das entrevistas de forma qualitativa com os códigos, mas também aqui o quantitativo, por exemplo, colocando uma variável aqui dentro. Esse é o novo diagrama de comparação de perfil e é por isso que eu coloquei ali. Antes de falar dos resultados, acho importante falar desse. Eu também coloquei, isso aqui eu poderia bater uma foto e jogar no Word, por exemplo. Vou mandar para uma planilha aqui, ó, uma planilha do QTT lá. Ó. Ele joga para lá. Então, esse é um dos gráficos que eu posso ter aqui dentro. Eu falei também de visualizador de matriz de palavras, né, dentro do Max Dict. Mas aí é mais... Vou colocar ali, por exemplo, informação. Também traz algumas coisas ali que traz um pouco de quant também, né? Quantitativo aqui, ó, ver os números, quantidade de vezes que a formação apareceu em cada um. Mas aí esse aqui é mais quantitativo, assim, mas não mexendo muito com variáveis. Mas é só para mostrar outras opções que aparecem, né, numéricas, quantidade de codificações que você pode ter ali dentro, né? Então são essas algumas outras opções que você pode ter ali também. Então acho que esse gráfico de comparação de perfil integrando com variáveis também, talvez trabalhe essa abordagem também que a gente viu antes, que é essa abordagem mais misturando, né, o que é quali com quant ali, é bem interessante. Aqui, aí depois, por exemplo, como é que eu vou vincular os resultados, como é que eu vou juntar isso, né? O pessoal está fazendo algumas perguntas, deixa eu ver se eu for nas perguntas, ou se eu deixo mais para o final. Vamos ver as perguntas aqui, não consigo. Se eu subir, eu vou ver de todo mundo. Bom, antes de falar desse da junção aqui, vamos dar uma olhada nas perguntas aí. Várias perguntas. Bom dia. Tá. Isso, gráfico de comparação de perfil. Esse a gente acabou de falar. Exatamente. Isso. Celina Alonso. Sobre esse diagrama. Poderia fazer uma análise dele. Celina. Uma análise do diagrama ali, né? Sim, Celina, vamos voltar lá nele. Não tem problema. A Celina disse que nesse aqui ela tem dificuldade para a gente conseguir. Não, o que está dizendo esse gráfico aqui? Você está juntando ali, tentando determinar o perfil de cada um dos entrevistados em função de códigos ou categorias que são qualitativas, por exemplo, o tempo que cada um dedica. Ó, aqui, deixa eu dar uma ordenada, aqui está fora da ordem, está vendo? Ó, vou ordenar, classificar. 1, 2, 3. Então, o tempo que a entrevista, quando eu passo o mouse em cima da entrevista 1, ó, o tempo que ela dedica, né? O tempo que ela dedica ali dentro, né? Ou seja, quantas vezes eu codifiquei tempo dedicado. Codificação, entendeu? Quantas vezes eu dediquei a isso. Então, eu consigo ver para a entrevista 1, mais ou menos de 1 a 3 ali, numa escala de 1 a 3, que é o que tem aparecido para o tempo. Se esse número de codificações fosse maior, esse número 3 em cima seria maior. É 3 porque a entrevista 3 codificou 3 vezes e ela é a maior que tem. É números de segmentos codificados, entendeu, Celina? Esse número que aparece aqui, para a entrevista 1, por exemplo, ela vê que ela tem ali o número 2, ela codificou 2 vezes. Você foi lá, pessoal, tudo bem, Graziela. A Graziela está pedindo para você. Tá, vai ter que ser mais cedo. Valeu. Entendeu já, né? Entendeu? A Celina disse que entendeu. E aí eu tenho, por exemplo, formação obtida. Ela falou 3 vezes. Só que eu junto também com a idade dela, com uma variável. Por isso que é algo bem interessante de ser mostrado, porque eu estou realmente juntando também o qual e quant de uma forma muito visual. Né? Para cada uma das entrevistas que eu vou, perfeito, ela entendeu.
Voltamos à nossa... Então, eu também posso relacionar resultados utilizando, por exemplo, eu posso fazer aqui dentro, ó, vamos voltar lá para os métodos mistos. Quando eu estou aqui, eu consigo... Tem esse exibir lado a lado, mas tem também os hiperlinks. O que é o hiperlink? É quando eu tenho um link de algo quant. Grazi Cardoso saiu. Ela pediu para sair. Então eu tenho aqui, ó, o hiperlink. É aquela história de você ter algo linkado, né, dentro de um documento, você fazer um link com, com alguma... Se eu for aqui, não. Ferramentas visuais, relatórios. Visão geral dos links. Ó. Então tem os links aqui, ó, tá vendo? Ó? Consigo linkar. Então eu poderia linkar algo qualitativo, ó, que nem aqui, ó, o Enem. Ó, o link aqui, ó. Eu tenho algo que está linkado, né, entre uma entrevista e, por exemplo, ou aqui, ó, conselho de residência. Então, o conselho de residência tem um link, né? Você clica, ó, ele leva para algum lugar que talvez tenha algo estatístico, alguma coisa assim. Nesse caso, estava linkado com o Google Maps aqui, né? Não é o caso, mas, por exemplo, na entrevista 3, poderia ter link aqui, ó, com algo linkado com outro lugar do documento, né? Então, eu consigo fazer links. E aí eu posso linkar, por exemplo, algo quali e quant para juntar esses resultados. Mas aqui também, ó, além disso, eu posso exibir lado a lado, né, segmentos codificados. Nesse caso aqui, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Suponha que os dados voluntários, por exemplo, tenha algo, tem um código que está aqui dentro, ó, onde eu arrasto o código, solto, e aí eu codifiquei isso aqui em alguma coisa na entrevista 3, de forma qualitativa, que ela falou sobre os dados dela, voluntário, mas eu também codifiquei dentro de algo estatístico ali dentro. Okay. Se não me engano, acho que era esse. Josemir também tem que sair. Beleza, Josemir, prazer te ver aí. Bom demais. Então eu consigo, ó, comparar, tá vendo? Fazer uma comparação de codificação com dados estatísticos, ó, em cima do que uma pessoa falou qualitativamente, de repente, né? Isso aqui não está muito ruim, mas a ideia é essa. Então eu consigo trabalhar de forma, como exemplo serve, né? Então eu consigo fazer uma exibição lado a lado de cada um desses dados. O pessoal também tem que medir, né? Medir a gente. Então, assim, são várias opções que você tem aqui dentro, né? Esse lado a lado é bem interessante também, você colocar lado a lado, exibir o que um falou, o que um falou de forma qualitativa e o que o outro falou de forma quantitativa, né? Dentro daquela mesma categoria, ou código, né? Como a gente chama. A Rosana pede para mim... vem aqui, Rosana, ó. Exibir lado a lado, segmentos codificados. Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui também. Vou fazer tudo de novo, ó. Eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Ele tem os dados de voluntário. Se eu vou só ativar só ele, deixa eu fechar aqui primeiro. Vou ativar ele, vou ativar esse e vou ativar as entrevistas. Vou ativar as entrevistas. Vou voltar com aquela quarta janela para a gente ver. Então, os dados de voluntário, ele tem tanto que, né, gráficos ali. Não, tem vários gráficos ali dentro, tá? Mas ele também tem algumas coisas codificadas, por exemplo, aqui, ó, como esse aqui, ó. Ali dentro do inquérito, ele colocou isso aqui como dados voluntários, colocou vários dados. Mas eu poderia ter dentro das entrevistas também, ele tem também dentro das entrevistas, ó, alguém falando sobre, por exemplo, percentual, alguma coisa, né? Ou dentro de um outro documento, alguma coisa que fale sobre isso, por exemplo. Poderia vir nele próprio
comparar alguma coisa aqui, estatística, por ele estar falando aqui alguma coisa mais, eu vim codificar isso aqui, por exemplo, né? Ou qualquer outro documento. Mas suponha na entrevista 13, ele foi lá e codificou a pessoa falando sobre Enem e que faz sentido, que é o que aconteceu aqui. Ela falou aqui sobre instituto, tenha falado sobre percentual, alguma coisa assim. Então, eu posso fazer esse vínculo. Então, eu venho aqui, ó, lado a lado, só dos códigos, não dos resumos, né? A gente vê a diferença. Eu pego o código, ó, ele está falando de resumo, mas eu pego a entrevista do estudo qualitativo e pego um estudo quantitativo que foi feito. Então, eu peguei um PDF que tem gráficos, peguei o que de forma qualitativa eu codifiquei ali para os dados do voluntário e dou OK. Aí ele me aparece o que foi falado de forma quali e o que vem de dados de forma quanti. Isso aqui já estava codificado, entendeu? Tranquilo, Rosana? Eu acho que com isso a gente finaliza isso aqui. A gente tem aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Muito bom, a Rosane gostou. Ótimo, eu também gostei, acho bem legal, acho que é uma ferramenta muito, muito proveitosa. Então, assim, aqui dentro, essa é a referência que eu falei para vocês do Kukartz e do Hadiker ali. Eles fazem essa análise. Lá no capítulo 13, eles tratam especificamente do que a gente está falando, né? Então, é importante vocês darem uma olhada. Além, eu tenho também muita coisa ali no www, no MaxQDA, né? Assim, press.com tem bastante livros ali, né, gratuitos. Celina também está agradecendo. E a gente tem também, eu queria falar com vocês, deixar aí a mensagem de que a gente está com o Max Days agora, né? Então vai ser uma conferência aí que vai ser virtual e vai ser gratuita. Então vocês vão ter muito mais do que vocês já estão vendo hoje, mais outros, né? Colegas meus que ministram esses webinars. Então, vocês podem se inscrever lá, vai ser agora dia 23 e 24 de março. Tá? Então, vão ser várias sessões, né? A gente vai ter lá esse módulo, né, novo, para você trabalhar em equipe, essa ferramenta QTT que eu acabei de falar, eu fiz lá o gráfico e enviei, né, o gráfico de perfil e enviei para ela. A Natália também está agradecendo. Então é isso. Então vocês também vão poder interagir com os usuários. Basta vir aqui e registrar nesse link aqui, ó. Vocês já vão ser levados lá pro registro, certo? E aí é só registrar para o Max Days. E é isso que a gente tinha que falar. Eu agradeço aí. Voltar para ver se tem mais alguma pergunta. Marise agradeceu também, gostou das orientações. Eu que agradeço. Colocar o link, sim. Posso colocar um minuto. Deixa eu ver se eu pego o link aqui. Cadê esse? Max Days. Ctrl C. Vamos lá. Ctrl V. Max Days. Selino o link. Tá? De nada. Então, espero vocês lá, né, no Max Days, que vai ser bem legal. Tá? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, meu contato, cadê? Onde é que tá? Aqui meu contato, tá aqui. Deixa eu fechar aqui. Opa. Aí. Meu contato é esse. Se alguém quiser entrar em contato comigo também, pode entrar, né, para conversar sobre licenças, a gente está à disposição. Tá bom? É isso, muito obrigado e tenham um bom dia, um bom resto de semana para todos aí. Fiquem com Deus.